Caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai dar hoje sequência ao nosso conteúdo sobre Grécia Antiga. Vamos trabalhar hoje o período arcaico da história desse mundo helênico, do que nós conhecemos como Grécia Antiga. E o nosso foco de hoje vai ser principalmente na cidade-estado de Atenas. Tudo que a gente passar a falar sobre a realidade grega, né, a partir de agora, a gente vai estar focando nessa cidade-estado que é compreendida na história como a principal cidade-estado desse mundo helênico, aquela que se sobrepunha a outras cidades-estado, aquela que era a mais respeitada dentro desse mundo helênico, e aquela cidade onde se desenvolveu o sistema de poder que hoje nós seguimos, o sistema de comando, de governo que hoje nós seguimos e tomamos como um dos valores primordiais da nossa sociedade, que é a democracia. Embora muitas das características que nós vamos falar aqui, elas sirvam também para descrever o restante do mundo helênico, nós vamos estar falando de uma realidade que ela é exclusiva da cidade-estado de Atenas, mas ela também ajuda a entender um pouco o restante dessas cidades-estado que existiam nesse mundo helênico. Primeiramente, eu vou passar aqui rapidamente com vocês pelas principais estruturas de governo que marcavam essas cidades-estado. A gente vai ter aqui três estilos de governo que vão se desenvolver e vão se afirmar nessa região helênica. Primeiro a monarquia, depois a oligarquia, e a gente tem um sistema mais aberto também que acaba permitindo uma maior participação dos cidadãos dessas cidades-estado, que teve na base de formação daquilo que nós chamamos de democracia. O estilo mais comum de governo nessas cidades-estado, compreendendo que essas polis, essas cidades-estado, eram unidades administrativas completamente independentes, então cada qual vai ter o seu estilo de governo próprio e as suas normas e as suas regras de funcionamento próprias. Nesse mundo, então, marcado por essa heterogeneidade, por essa diversidade de cidades-estado, a forma de governo mais comum era a monarquia, a existência de reis que administravam esses territórios. Reis que poderiam ser eleitos, reis que poderiam pertencer a uma dinastia. Isso demandaria um estudo particular de cada cidade-estado para a gente saber como que funcionava cada estrutura de governo dentro de uma delas. Então a gente sabe que na maior parte das vezes as cidades-estados eram comandadas por reis que seguiam uma dinastia, que pertenciam a uma família aristocrata, a uma família monárquica, e que acabavam assumindo esse poder de acordo com os ideais ideais familiares, ideais patriarcais e ideais dinásticos. Existia casos também de cidades-estado que eram comandadas por dois reis, como é o caso de Esparta, e daí a gente chama de diarquia. Diarquia justamente por eu ter duas figuras principais nesse poder, cada qual com as suas atribuições. Então esse estilo, a monarquia, o rei ou a diarquia, era a forma mais comum de poder que a gente encontra entre essas cidades-estado. A forma de poder que marca os primeiros anos da história da cidade-estado de Atenas e marca também a forma de governo de outras cidades-estado é o que nós chamamos de oligarquia. Nós ouvimos falar esse termo muito quando a gente estuda lá no 9º ano, ou quando a gente está no 3º ano, e vai entender um pouquinho da República Oligárquica, ou da Primeira República no Brasil. Então esse termo ele é muito empregado nos livros didáticos para se referir a esse período específico da história brasileira. E aí a gente tem que entender um pouquinho o que significa oligarquia. Esse termo, oligarquia, ele não foi inventado no Brasil, ele é um termo que ele já era usado nesse mundo antigo, lá por volta do ano de 500 a.C., e ele era utilizado para se referir a um governo que era comandado por poucas pessoas. Então, sempre quando eu utilizo esse termo oligarquia, oligárquico, eu estou me referindo ao controle político ou ao controle de algo dentro de um Estado por um pequeno grupo.
E geralmente esse pequeno grupo ele pertence a uma elite, a uma aristocracia dentro desses estados. Então, oligarquia significa isso, significa governo de poucos. É um sistema de governo em que a polis, a cidade-estado, ela era comandada por um número reduzido de indivíduos, de sujeitos. E esses indivíduos, na maior parte das vezes, para não dizer sempre, eles eram membros da aristocracia. No caso de Atenas, a gente vai ter aqueles antigos eupátridas, lembra que a gente falava nas nossas últimas aulas. Então, esse governo oligárquico, ele é um governo em que esses eupátridas, esses membros dessa aristocracia, governam a cidade. É um governo de poucos, porque essa aristocracia era a minoria. A maior parte da população era composta por diorgoi, tetas, por aqueles pequenos agricultores ou aqueles indivíduos que não tinham acesso a terra nenhuma. Então era aquele pequeno grupo que tinha acesso às maiores terras, às melhores terras e, portanto, às maiores riquezas é que vão governar essas cidades-estado. Daí a gente falar de um governo oligárquico na cidade-estado de Atenas, um governo comandado por essa pouca aristocracia, por esses membros, poucos membros da aristocracia. Esses membros dessa aristocracia, nesse governo oligárquico, eles tinham por função se reunir nas praças e nos espaços públicos de Atenas e de outras cidades-estado para poder discutir e debater as questões referentes ao cotidiano, referentes ao dia a dia daquela sociedade. E é daí que vai surgir a figura do político. Político vem da ideia de polis, daquele indivíduo que se interessa por debater, por discutir as questões relacionadas a essa cidade. Então, os primeiros políticos de Atenas, ou os primeiros políticos dessas cidades-estado, são membros ligados a essa aristocracia, ligados a esses eupátridas, que vão, então, ter tempo e possibilidade para poder discutir e debater questões relacionadas à cidade. E logicamente, se eu estou falando de um governo que reúne só essa aristocracia, as questões que vão ser debatidas nessas praças, nesses espaços públicos, vão ser questões que interessam diretamente a essa aristocracia, interessam diretamente a esses eupátridas. Então, as questões que tocavam na escravidão, que tocavam na distribuição de terras, nas pautas que os outros grupos sociais tinham, eram questões que eram pouco debatidas nesse espaço, porque eram questões que não interessavam a esse grupo aristocrático. Por isso, esse governo oligárquico é um governo que, além de ser controlado por essa elite, por essa aristocracia, ele também não leva em consideração os anseios, os desejos, os objetivos dos demais grupos sociais. Então aqui eu trouxe uma fala de dois historiadores para a gente poder entender um pouquinho o surgimento dessa figura, desse político dentro desse mundo helênico, dentro desse mundo grego. Em algumas polis, eles dizem, o poder político era exercido diretamente pelos cidadãos. E aí o conceito de cidadão ele vai ser específico para cada cidade. E nem todo mundo que habita a cidade vai ser considerado cidadão. A gente vai perceber, por exemplo, que em Atenas eram considerados cidadãos somente homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Então as mulheres estavam excluídas dessa questão da cidadania, escravos não eram cidadãos, estrangeiros não eram cidadãos. Então esse conceito de cidadão, ele é um conceito forjado dentro da cidade-estado e muitas das vezes forjado por essa própria aristocracia, e não engloba todos os habitantes de dentro daquela polis. Então, o poder político nessas oligarquias era exercido diretamente por cidadãos por meio de assembleias realizadas na Ágora. A Ágora, como a gente falou nas nossas últimas aulas, era uma espécie de praça pública onde essas discussões e essas decisões eram tomadas. Discutia-se aí questões de interesse público, mas de interesse público desse cidadão, de interesse público dessa aristocracia. Correto? Tomavam-se decisões e elaboravam-se leis. Então são essas pessoas, essa aristocracia, esse conjunto de cidadãos que tomam essas decisões e elaboram essas leis, muitas das vezes leis de interesse próprio. A princípio, a gente tem que ter em mente que não havia um conjunto de leis escritas, e esse é um problema. Esse conjunto de leis era baseado na tradição, no que nós chamamos de direito consuetudinário. Então,
Eram esses caras, era essa aristocracia, esses poucos cidadãos que decidiam o que era a regra e julgavam essa regra de acordo com seus interesses. Nesse processo, alguns cidadãos se destacavam, dando origem à figura do político, ou seja, aqueles que se dedicavam ao governo da polis. Então é aqui que surge a figura desse indivíduo que vai se interessar pelas decisões, pelas questões relacionadas à cidade e vai se dedicar a pensar e a refletir nessa vida. Surge aqui a figura do político e que permanece na nossa sociedade até os dias de hoje. A gente vai falar de um período que tem características muito próprias e características que ajudam a formar aquilo que lá na frente a gente veio considerar como democracia. Qual que seria a primeira grande característica desse período arcaico, desse período que antecede o período clássico da história grega? É a ideia de um desenvolvimento intenso do comércio entre as colônias gregas e entre as cidades-estado. Não sei se vocês se recordam, na nossa última aula, eu fui incisivo em falar com vocês que o crescimento daquelas comunidades gentílicas acabou promovendo o que nós chamamos de segunda diáspora grega. Os gregos eles se espalharam por diversas regiões ao entorno do mar Mediterrâneo. E nessas regiões foram surgindo aldeias, comunidades, até se afirmar a figura da cidade-estado. Então, ao longo de 500 anos, a gente viu o crescimento dessa população, o espalhar a diáspora dessa população por um território muito maior e o surgimento de várias cidades-estado. E o crescimento dessa população fez com que o alimento que era produzido dentro dessas cidades-estado não desse conta de satisfazer todas as necessidades dessa sociedade. E nem tudo aquilo que essas populações necessitavam, elas conseguiam produzir. Então elas precisavam satisfazer suas necessidades no comércio, na relação entre elas, na troca de produtos. Então, com o crescimento demográfico, com a diáspora grega, a gente consegue perceber esse período que a gente está estudando entre o ano 800 a.C. e o ano 500 a.C., ou seja, nesses 300 anos, a gente consegue perceber que houve uma intensificação das relações de comércio entre essas aldeias gregas e entre as cidades-estado. E esse comércio ele foi dinamizado pela própria invenção da moeda no ano de 680 a.C., na região da Lídia, que era um pequeno reino na região da Ásia Menor, ali onde a gente estudou, onde era mais ou menos a região de Troia. Então a moeda ela foi inventada, o dracma, e ele acabou facilitando as relações de comércio, porque elas deixaram de ser relações de comércio baseadas na troca do produto e passaram a ser relações de comércio baseadas na troca de produto por moeda. Então, assim, a gente teve a invenção da moeda, ela permitiu uma maior dinâmica, uma maior dinamização dessas relações de comércio, porque facilitou essas relações. Porque muitas das vezes a pessoa precisava de algo, mas não tinha nada para oferecer em troca. Então, com a moeda, o preço ele pôde ser estabelecido, o preço sobre um produto ele pôde ser estabelecido, facilitando então essa relação de compra e venda de produtos e aumentando ainda mais essas relações comerciais. O comércio grego desse período tinha por característica básica a exportação de produtos dessas colônias gregas. O que eu estou chamando de colônias gregas? Aqui eu precisava de ter o quadro para poder desenhar para vocês. Eu peço que vocês façam no cantinho de caderno de vocês uma bolinha ou algo do tipo e escrevam dentro dessa bolinha polis, cidades-estado. E ao redor dessa bolinha, vocês vão colocar vários outros pequenos círculos, várias outras bolinhas. E vão fazer, então, vão ligar essas pequenas bolinhas que vocês colocaram a essa polis principal, a essa cidade-estado. Essa polis que nós estamos fazendo, essa bolinha grande que a gente tem no centro, seria como se fosse a cidade-estado de Atenas. Essa cidade-estado, aquele centro político decisório importante. E ao redor dela, eu tenho as várias aldeias, ao que nós vamos chamar de colônias, que são aldeias que estão subordinadas a essa cidade-estado.
e que mantém relações de comércio, relações de proximidade política, relações culturais com essa sua polis, com essa sua, com esse seu centro decisório. Cada uma dessas bolinhas seria como se fosse uma colônia. Então esse comércio ele acontecia entre essas colônias e a sua polis de referência, como acontecia também entre as polis em si, porque da mesma forma que eu tenho Atenas, que é uma cidade-estado importante, eu tenho outras cidades-estado que também têm as suas colônias. Então, há troca de produtos entre colônias e as suas cidades-estado, mas há relações comerciais também entre polis distintas, entre cidades-estado distintas. E aí, o que se troca? Se troca aquilo que era produzido. Vinho, azeite, ervas, trigo, produtos artesanais, cerâmica. Então, eu troco aquilo que eu tenho por aquilo que eu não tenho. E quando há a invenção da moeda, eu compro aquilo que eu não consigo produzir dentro do meu território. Como que eu consigo dinheiro para poder comprar? Vendendo aquilo que eu produzo. Então, essas relações de comércio, elas vão se intensificando. Mas são relações de comércio que não são baseadas na ideia de acumulação, na ideia de enriquecimento, como a gente tem nos dias de hoje. A ideia de que eu vou comprar barato, vender caro para eu ter um lucro e poder assim me enriquecer. A ideia desse comércio era um comércio que era voltado para atender às necessidades. Eu procuro o comércio por quê? Porque eu não tenho esse produto e, portanto, preciso ter acesso a esse produto. Só que para eu ter acesso a esse produto, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter essa moeda. Então eu tenho que vender algo que eu também produzo. Então o comércio ele é uma estratégia utilizada para atender essas necessidades imediatas e não para buscar um enriquecimento um enriquecimento próprio, privado ou de um grupo como um todo. Os helenos, então, eles vendiam produtos agrícolas e também produtos artesanais, como cerâmica, joias e esculturas, em um comércio no mar Mediterrâneo. E compravam aquilo que eles não conseguiam produzir, compravam cereais do Egito, compravam produtos ali dos fenícios, depois de Cartago, e aí compravam também da África, eles vão comprar muito marfim, do Oriente eles vão comprar perfumes, vidros, tapetes. Então esse comércio no mar Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo em si, é uma região de intensas relações de troca de produtos, conforme a gente vem falando, mas um comércio que não visa o lucro, mas visa atender às necessidades imediatas dessa população. E em função desse comércio marítimo ser intenso, os gregos acabaram desenvolvendo tecnologias náuticas, conforme a gente vem falando. Uma das tecnologias mais importantes desenvolvida pelos gregos foi o famoso barco trirreme, que dava mais agilidade e permitia, assim, uma circulação mais rápida de pessoas e produtos dentro do mar Mediterrâneo. Repare que é um barco que tem 3 camadas de remos. Aqui a gente tem o líder, aquele que vai ser o principal navegador, que vai direcionar esse barco, que vai direcionar o próprio ritmo da navegação. E geralmente aqueles indivíduos que faziam esse barco se movimentar aqui embaixo eram escravos que eram colocados nessa atividade para poder remar o barco dentro do mar Mediterrâneo. Imagine você ir lá da África até a Europa de barco, nesses barquinhos, e essas pessoas remando ali constantemente. É um trabalho muito árduo, muito cansativo e que na maior parte das vezes era desempenhado por escravos. O resultado desse comércio, qual que foi o resultado desse desenvolvimento comercial ao longo desses 300 anos? Primeiro, esse resultado comercial, esse desenvolvimento comercial, ele permitiu que os gregos entrassem em contato com outras culturas, com outras sociedades. E isso teve 2 consequências primordiais aí para a questão da cultura grega e para a própria expansão da cultura grega no mar Mediterrâneo. Primeiro, ele permitiu que os gregos assimilassem hábitos culturais de outros povos, os egípcios, os fenícios, os próprios povos africanos, próprios povos asiáticos. Então os gregos conheciam esses povos e acabavam assimilando algumas práticas e hábitos culturais desses outros povos, enriquecendo ainda mais a sua cultura.
Por outro lado, essas relações comerciais dos gregos com as diversas regiões ali em torno do mar Mediterrâneo permitiu que os gregos também disseminassem os seus padrões culturais. Então, ao mesmo tempo em que eles levavam a sua cultura para outra região, eles também se apropriavam dos valores culturais desses outros povos. Repare que aqui eu volto lá nas nossas primeiras aulas e até mesmo na atividade que vocês fizeram. Esse momento é os gregos colocando a sua história em risco. Por que eles estão colocando a sua história em risco? Porque ao entrar em ação, essa cultura está sendo repensada, ela está sendo a todo tempo reconstruída por esses próprios homens. Eles estão se apropriando de valores de outros povos e colocando e modificando as suas próprias narrativas, os seus próprios valores ali presentes. Então eles estão reconstruindo a sua cultura a todo tempo. Isso significa que a cultura modifica, isso significa que esses valores gregos presentes dentro dessas cidades-estado, eles também vão se modificando, porque eles vão assimilando padrões culturais de outros povos. E, ao mesmo tempo, eles vão expandindo a sua cultura, as suas formas de organização para outros povos. Porque as pessoas conversam, as pessoas dialogam, as pessoas trocam produtos. Uma segunda consequência desse processo de desenvolvimento comercial é uma maior monetarização da economia. Então a economia grega ela passa a girar em torno, em parte, logicamente, em torno dessa posse de moedas. A gente tem uma maior circulação dessas moedas dentro desse mundo e as relações de comércio, principalmente, elas vão ser baseadas a partir de 680 a.C., na utilização do dracma como moeda principal nesse mundo grego. E uma dinamização e isso acaba tendo como consequência a maiores relações, uma maior dinâmica para esse comércio marítimo, uma vez que ele se desvincula da ideia de troca de produtos. E um ponto muito importante que a gente não pode esquecer do resultado desse desenvolvimento comercial é a emergência de uma nova classe social. Lembra que eu falei para vocês que parte daqueles de Orgói que receberam terras pouco produtivas acabavam recorrendo ao comércio como uma forma de garantir o acesso a alimento ou garantir a sua própria sobrevivência. Só que quando se ligam a esse comércio, alguns desses de Orgói, alguns membros desses grupos sociais pouco reconhecidos dentro dessas cidades cidades-estado helênicas, acabavam se enriquecendo, acabavam se empoderando. Porque, embora o comércio não visasse o lucro, ele acabava tendo como resultado uma melhor condição de vida para alguns desses comerciantes. Alguns não vão conseguir, alguns vão se tornar mais pobres ainda do que já estavam. Outros não, outros vão conseguir se enriquecer. Só que esses que se enriquecem, isso gera um problema, porque nesse mundo oligárquico em que essa aristocracia, esses antigos eupátridas decidiam as questões políticas da cidade, dialogavam, decidiam leis, decidiam regras, decidiam formas de organização e funcionamento dessa sociedade nessas cidades-estado, esse mundo ele se fecha a esses comerciantes enriquecidos. Conforme a gente vem falando, há um preconceito muito grande para com a figura desse comerciante. Então, esse comerciante, ele tem riqueza, mas ele não tem participação política. E se ele não tem participação política, ele não pode reivindicar questões políticas, questões econômicas, leis, uma legislação que atenda às expectativas desse grupo. Então, há aqui um crescimento da importância econômica de um grupo que não tem participação política. Então, o que esses comerciantes enriquecidos vão reivindicar dentro dessas cidades-estado? Justamente a participação política. Se, por um lado, há um enriquecimento de um grupo, por outro, há um empobrecimento de um grupo desses de Orgói. Por quê? O comércio e a chegada e a intensificação dessas relações comerciais no mar Mediterrâneo, ela permitiu um acesso mais fácil a grãos, a alimentação, a produtos que muitas das vezes eram produzidos dentro dessa própria região helênica. Então,
a facilidade de acesso a esses produtos, a esses grãos, faziam com que esses grãos chegassem nas cidades-estado e nas colônias por um preço muito abaixo do que aquilo que era produzido pelos pequenos agricultores. Então, quando começava um processo de concorrência de produtos entre os produtos que eram produzidos pelos pequenos agricultores e aqueles produtos que chegavam em grande quantidade trazidos por esses comerciantes enriquecidos, esses pequenos agricultores não conseguiam vender os seus produtos, porque produziam pouco, precisavam colocar no mercado esses produtos com um preço mais caro, ou às vezes era muito mais caro produzir na própria terra do que recorrer ao mercado para buscar esses produtos. Então isso acabou gerando a ruína dos pequenos agricultores que encontravam a princípio o comércio como uma forma de trocar produtos, de conseguir uma renda um pouco maior. Então a chegada maciça desses grãos, ela acabou resultando no empobrecimento de outro grupo dos pequenos agricultores dentro da região helênica. Então, se por um lado eu tenho esses Giorgoi que se enriquecem com essas relações voltadas para o comércio, eu tenho parte de Giorgoi, de um desses grupos, desses pequenos agricultores, que vão se empobrecer, porque não conseguem concorrer com os produtos que chegam mais baratos desse comércio marítimo aí no mar Mediterrâneo. Se eles se empobrecem, não tem como se manter, eles acabam se endividando. E se eles se endividam e não pagam a dívida, eles se tornam escravos por dívida. Então repare o que está acontecendo dentro desse grupo de pequenos agricultores. Parte está se enriquecendo e vai começar a lutar, então, por uma maior participação política. E parte desse grupo está se empobrecendo e fica ali na margem da possibilidade de se tornar escravo por dívida. Então eu tenho duas pautas aqui, que são pautas que vão agitar a vida social e a vida política nessas cidades-estado helênicas. Eu tenho a pauta desses comerciantes enriquecidos, que é a pauta por participação política, por querer tomar decisões também nessas cidades-estado, e eu tenho a pauta dessas pessoas que estão se empobrecendo, que não querem se tornar escravos. Então, isso vai gerar uma série de convulsões e revoltas sociais nas cidades-estado gregas, principalmente na cidade-estado de Atenas. Então, surge aí vários conflitos entre a aristocracia, esses eupátridas, e os comerciantes enriquecidos, e entre essa aristocracia e as classes menos favorecidas. Aí a gente vai ter, a princípio, um conflito que está aqui posto: proprietários de terras versus não proprietários de terras. Os eupátridas, aqueles que são os proprietários de terra, que detêm poder, que são essa aristocracia, e esses comerciantes que não são proprietários de terra, mas que têm riqueza, que participam ativamente dessa vida econômica na cidade-estado de Atenas e que querem participar da política. Para poder, o que eles querem participando dessa política? Eles querem fazer a sua pauta, as suas ideias, as suas necessidades serem discutidas dentro desse mundo. Então, em suma, esse conflito que se abre entre os comerciantes e essa alta aristocracia envolvia principalmente as disputas pelos privilégios políticos, por essa ideia de poder tomar decisões e poder fazer as leis e poder julgar essas leis dentro dessa cidade. Esse quadro também de modificações sociais, ele levou as camadas populares, e aí eu estou falando desses agricultores empobrecidos, eu estou falando daqueles tetas que não tinham acesso à terra. Esse grupo do povão, esse grupo que estava ali por baixo, esse grupo pressionava a aristocracia e ia contra esse governo oligárquico. Por quê? Porque estava na iminência de se tornar escravo por dívida. Então eu tenho aqui comerciantes enriquecidos pedindo participação política e eu tenho o povão questionando a possibilidade iminente de se tornar escravos por dívida. Todos esses dois grupos, tanto comerciantes enriquecidos quanto povão, reivindicavam uma única coisa. A principal exigência que se dava era em torno de um conjunto de leis escritas.
que garantisse a esses indivíduos direitos e deveres. Porque enquanto não se tem leis escritas, o julgamento e a regra fica nas mãos daqueles que detêm o poder, que são esses eupátridas. Eles sempre julgavam de acordo com o seu interesse. A lei que valia para Francisco, ela não valia para Chico. O que significa isso? A mesma regra que atinge de um modo muito pesado as pessoas que não faziam parte dessa oligarquia, ela não era usada para penalizar os membros dessa aristocracia. A única forma de você resolver isso era ter leis que fossem claras e que fossem escritas, que assim daria ao direito a um indivíduo de reivindicar aquilo que estava na lei. Então, eles entendiam, essa sociedade, esses comerciantes e essa população, entendia que a prevalência da tradição, a prevalência do direito falado, consuetudinário, e não o escrito, privilegiava os interesses dos eupátridas e não dava a possibilidade do restante da sociedade reivindicar essas participações, reivindicar os seus direitos. Então a exigência, tanto do grupo de comerciantes quanto do grupo daqueles que estavam ali na margem de se tornar escravos por dívida, se dava em torno de uma legislação escrita para essa sociedade. E é o que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. A formatação dessa legislação escrita e aí, sim, logo depois, o surgimento de uma democracia dentro da cidade-estado de Atenas, tá bom? Pela aula de hoje, por hoje a gente fica por aqui. Peço a vocês que vão lá para a pasta de avaliações, que conforme o nosso cronograma, hoje tem atividade para ser feita. Tem 2 questõezinhas lá para serem respondidas. E aqueles que tenham dúvida ou queiram debater algo, estou lá na sala do Meet para a gente poder discutir e debater. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa aula.